Voltamos com a gente em destaque aqui na TV Câmara. Hoje eu converso com a escritora Salete Granato. Então, Salete, e depois desse quarteto que a gente falou no bloco anterior, veio o Vilania, aí para celebrar os seus 50 anos de idade, você lançou esse livro. Sim. Como é que surgiu a ideia de fazer um livro sobre a maldade? A maldade é complicada. Eu fui sofrendo algumas situações ao longo da vida, como todo mundo, né? Eu costumo dizer assim, ninguém sofre mais, sofre menos, acho que cada um sofre na sua medida, né? Eu acredito que a vida é uma missão, você vem aqui para... É uma escola, você vem, você tem uma missão, você tem algo a aprender e algo a oferecer, né? Então, diante de algumas situações, eu falava assim, esse vilão vai para esta caixinha. Esse vilão vai para esta caixinha. Eu dividi um monte de caixinhas, onde eu coloquei cada vilão. E aí eu comecei ao longo da vida a ver que tinham vilões que se identificavam, se assemelhavam. Então eu ia lá, punha ali, isso tudo na minha cabeça. E um dia eu falei assim, eu vou escrever um livro para ajudar as pessoas, para mostrar para elas que o mal existe, né? Que ninguém está livre disso, né? E contar as minhas histórias, né? E contar histórias de outros que eu já vi e libertar de mim esses vilões, né? Então eu queria trancafiar esses vilões no livro mágico da vilania. Fiquem lá nas páginas, lá e não saiam mais. Então a ideia era essa. E também dizer, no final, né, o livro traz essa mensagem do que a gente representa para o outro, né? Às vezes eu posso me ofender, nossa, eu estou ofendida e tal, mas peraí, mas o que será que eu fiz para que o outro me ofendesse? Como que eu estou tratando as pessoas, né? Porque é fácil a gente se ofender, né? Não, eu não gostei dessa situação, não, peraí, mas e eu, o que eu estou fazendo? Então o livro ele é reflexivo, ele chama para isso, para essa reflexão. O ser humano tende a ser maldoso em alguns sentidos ao longo da vida sem nem perceber que é maldoso, né? Sim, a gente não percebe o que acontece, né? Você pode ter sido vilão na vida de alguém e nunca você vai saber disso. Depende de onde você está, depende de que lugar você está olhando para o problema. De qual lado você está, né? Que lado que você está. E teve pessoas que se surpreenderam com alguma das histórias, que já teve alguma repercussão falando com você mesmo? Sim, as pessoas se surpreenderam assim, elas sempre falam, nossa, o livro é forte. Porque é isso que eu falo, o livro é forte. Porque assim, na verdade, falando agora com bastante seriedade, né, o livro ele aborda temas também como a doença, não é? Como câncer, a hanseníase, fala um pouco sobre a depressão. Na verdade, eu quero ainda escrever sobre a depressão, com depoimentos e para ajudar essas pessoas, né? Eu tive um caso de depressão na família, eu sei como é complicado. E hoje em dia a gente vê a depressão parece que está contaminando todo mundo, uma epidemia de depressão, não só no Brasil, mas no mundo todo, né? Sim, e muitas pessoas dando cabo da própria vida por conta da depressão, né? Então eu acho que é um assunto bem sério, bem que merece um livro só dele. E a sua participação na Academia Jacariense de Letras, começa quando e como é que está funcionando isso? Então, eu começo na academia em 2009. Em 2009 eu sou diplomada, né? Faço juramento de posse, e desde então eu não deixei mais a Academia de Letras. Sempre estive ali participando, né? Cadeira número 10, né? Cadeira número 10, patrono Roberto Donizete de Souza, Dr. Roberto Donizete, que foi um poeta também na cidade, né? E essa sua participação na academia, a gente sabe que existem reuniões, vocês se reúnem, tem vários concursos, né, literários também que a academia está à frente. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa rotina que tem a academia hoje. Sim, a academia, um dos meus trabalhos dentro da academia foi a criação do Troféu Jacarezinho, né? Era uma maneira de fazer com que a escola, que já trabalha com o aluno, mas apresentasse para o aluno a possibilidade dele mesmo produzir um texto em prosa ou em verso. Então hoje o Troféu Jacarezinho, graças a Deus, é um sucesso aí. Temos o Troféu Jacaré, de autoria do Sr. Geraldo José,
e temos o Festival Internacional de Sonetos, que é da autoria do Benedito Sérgio Lencioni, professor Benedito Sérgio Lencioni. Então, a academia trabalha com esses concursos, né? E como seria a academia, né? A academia ela é guardiã das letras, então ela está sempre atenta ao escritor que está lançando o livro, alguém que precisa de uma orientação a respeito de como que funciona o mercado de livros, lei de direito autoral, essas coisas. Mas, principalmente, de buscar ver como que está a cidade, como que Jacareí está produzindo literatura, como que estão as crianças, elas estão lendo, elas não estão lendo, então tem muito disso, né? Também fazemos participações em jornais, né? Eu queria que você falasse agora, você falou que a academia sempre tem que estar atenta, né? Se as pessoas hoje têm esse costume da leitura, né? Da publicação de livros, o mundo da leitura hoje no Brasil, a gente sabe que é ainda muito precário, as pessoas não têm o costume de ler. Tem uma pesquisa, se eu não me engano, que aponta que as pessoas hoje no Brasil, a média é de ler menos de 2 livros por ano. Como é que você vê essa situação hoje? A academia poderia influenciar como nesse estímulo para a leitura? Como é que você pode fazer esse panorama? A academia, ela pode e está influenciando. Como que seria isso? A contação de histórias. Então, esse é um movimento que está surgindo agora de contação de histórias, né? E por quê? Por que as pessoas não leem? Porque não teve alguém que lesse para elas. Infelizmente, a gente precisa voltar um pouco no tempo e ver como que as coisas eram antigamente, né? Costumo dizer que se você não olhar para a sua história do passado, como é que você vai construir esse presente? Em cima de tentativa e erro? Não. Tentativa e erro é só quando a gente está criando alguma coisa. Santos Dumont, quando queria colocar o avião no ar, tentativa e erro, tabacava no chão, até que conseguiu. Nós não precisamos de tentativa e erro, nós temos o resultado bom que foi no passado. Se você lê para uma criança, se você lê os pais, um pouquinho que seja, já vai despertando o interesse pela leitura, né? E hoje esse movimento, nós temos lá acadêmicas que trabalham com escrita infantil, né? Literatura infantil, que elas fazem cotação de histórias nas escolas. Então, se a academia for chamada, elas vão até lá, né? Vamos fazer uma festa, vamos fazer um Dia das Crianças, uma salinha aqui, elas vão até lá. Então, eu também vou. Se me chamar, eu também faço cotação de histórias infantis, né? Aí vamos colocar esse costume novamente. E o seu ofício de escritora, você tem uma rotina para escrever? Você todo dia se obriga a escrever alguma coisa? Não é? Não é. Eu já tive. Eu até falei assim, eu já tive essa obrigação. E eu vi que não é assim. Porque quando criança, né, eu ia armazenando, até que um dia eu colocava no papel. Então, o que eu fiz? Eu fui resgatar a minha criança. Então, eu acho que a gente, adulto, tem que resgatar a sua criança, né? E porque ela te traz coisas boas. Então, hoje eu observo, um determinado dia eu vou lá e transcrevo tudo que está na minha mente, que está no meu coração. Você sofre, por exemplo, quando está em processo de escrever um livro? Não, eu estou falando no geral, né? Sofre no geral. Mas eu me refiro assim a buracos de criatividade. Você não sabe como transportar isso para o papel e fica pensando e deixa para o dia seguinte. Acontece isso? Eu acho que é tipo algo que esvazia, né? Você está cheio ali de carga na caneta, vamos usar assim. Você está com a carga na caneta, você vai e escreve até a caneta acabar. A caneta acabou, você espera ela encher novamente, troca a caneta e aí de novo, né? Mas no geral você sofre. Sofro. Eu tenho um romance que eu estou escrevendo, acho que desde a outra entrevista já falei a respeito disso, que a princípio chama-se Carolina, está intitulado Carolina, né? Mas ele nunca sai do papel. Tem um outro livro de poemas também que está pronto, mas também está lá, né? Acho que hoje já dá uns 2 livros de poemas. Então, se eu perguntar para você, depois do Vilania, qual vai ser o próximo, você já sabe, não? Sei, mas nenhum desses. Não, nenhum desses. Eu quero escrever sobre a depressão mesmo. Eu acho que é um momento que eu preciso colocar palavras de otimismo, ver situações de pessoas que conseguiram sair da depressão, né? Compilar tudo isso e registrar, e
para que pessoas possam ler e se ajudar também. Mas vai ser para 2020 ou para depois, no 21? Eu estou pensando já em 21. 2021. E ano que vem você vai trabalhar um pouco nesse... Sim, estou pensando nisso. Mais tardar 22 eu penso em lançar o livro que fale sobre a depressão. E a gente está quase chegando no finalzinho do nosso programa. E eu falei agora há pouco, quando você lançou o livro da Vilania, que você lançou no dia do seu aniversário de 50 anos, né? Foi. Que lições você tira agora passar essa barreira dos 50 anos? Que lições da vida você pode falar para a gente? Assim, hoje eu quero viver mais despreocupadamente, em paz, né? Aí, então, tem também, vamos falar disso, do Poetando a Paz, né? Que é o quarto. Eu quero ofertar poemas, ofertar livros, falar coisas boas, né? Evito discussões, evito as contendas, evito o máximo possível. Eu quero o melhor para o meu espírito, para a minha alma, assim, para que eu me encha de energia boa, né? De coisas boas, para poder colocar, escrever no papel, colocar no papel as coisas boas. Então eu evito mesmo, eu tenho evitado bastante. O Poetando a Paz é um programa, é aquele que você coloca os poemas no varal ou não? Isso, que eu pego a ponte de São João, no dia 1º do ano, Dia que é o Dia Mundial da Paz, e aí eu enfeito a ponte de fora a fora com flores de papel e distribuo poemas e livros. E as pessoas gostam? Gostam. Porque elas não esperam encontrar ali aquela festa ali que você prepara. Sim, entre 9 ao meio-dia, das 8 ao meio-dia, 9 ao meio-dia, agora, a gente faz isso. No próximo dia 1º vai ser a 5ª edição? Ou a quarta? A quarta edição do Poema da Paz, né? Uhum. Eu perguntei dos seus 50 anos, eu queria complementar essa pergunta. Se você tem... quais os orgulhos que você tem desses 50 anos e se você tem algum arrependimento? Não, assim, eu costumo dizer que sem Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, eu nada sou e nada faço. Né? Se não fosse Deus na minha vida, talvez eu nem estivesse mais aqui hoje. Das conquistas, assim, eu acredito que os filhos, né, a herança de Deus na vida da gente, que são os filhos, eu acho que é o meu maior tesouro, assim, hoje, né? Eu tenho meus bichos também, que eu também considero como filhos. E neste ano eu perdi a minha cachorrinha, né? Ela 16 anos comigo e partiu, né? Como todos nós um dia. E eu tenho mais 2 lá grandes. Então, assim, o que eu gosto da minha vida é isso. Eu gosto dos bichos, eu gosto... eu sinto honra em ser a mãe do Mateus e do Samuel, né? Que o Mateus aí, os 2 estudando, né? Eles estão no livro, com um poema cada um. Gosto de ter um contato com a natureza. Sempre que eu posso, eu vou para um sítio, eu vou para um lugar assim. Mar também. Então, são as inspirações. Né? E do que você sente hoje mais saudade na sua vida? Bom, se eu pudesse visitar, eu costumo dizer que o passado, eu sinto saudade dele. Mas eu não aguentaria viver no passado porque eu ia sentir saudade do meu presente, né? E tem coisas no presente que não são do passado. Então, eu visitaria a minha infância, eu visitaria aquele pedacinho, aqueles momentos lá em que eu estava sozinha, comigo mesma, lá do alto das árvores, enxergando o mundo. Tá certo, eu quero agradecer muito a sua presença aqui, parabéns por esses anos todos de publicações que você tem e a gente espera os seus próximos projetos. Obrigado por ter aceitado esse convite. Obrigada, Rodrigo. Eu que agradeço, fico muito feliz. E Jacareí, Atenas Paulista, berço da cultura e do saber. Obrigado pela sua vinda aqui. O programa Gente em Destaque fica por aqui. A gente volta numa próxima oportunidade e até lá.